Graça e paz, meus irmãos. Meu nome é Dexon Silva, faço parte aqui da Igreja Batista do Grão-Moré. Mais uma vez estamos aqui para comentarmos um pouco mais acerca da palavra do nosso Deus. Espero que esse tempo seja proveitoso para nós, como já tem sido, sempre que nós estudamos as Escrituras. Muito bem, nós temos estudado a carta de Paulo aos Gálatas e hoje o texto que nós vamos nos deter vai ser do versículo 13 ao 26 do capítulo 5. Gálatas 5, do 13 ao 26. Diz assim: Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Mantenha sua Bíblia aberta. E antes de começar, irmão, eu quero que você perceba que esse é um estudo continuado. Então, muito do que já foi contextualizado não será aqui repetido de uma forma mais extensiva, mais exaustiva. Inclusive, se você ainda não assistiu o vídeo anterior a esse, que está disponível aqui no nosso canal do YouTube, Igreja Batista do Grão-Moré, eu recomendo que você faça isso e certamente você vai ser ainda mais esclarecido e abençoado. Mas o que eu quero que você tenha em mente nesse momento é que Paulo, ao escrever aos Gálatas, está combatendo falsos ensinos que ameaçavam o verdadeiro evangelho de Cristo nessas igrejas da Galácia. E o ponto defendido nesses falsos ensinamentos era o de que se fazia necessário que os novos cristãos se tornassem primeiramente judeus, observando inclusive o rito da circuncisão como uma condição para que eles fossem salvos e para fazerem parte da igreja de Cristo. Paulo então vem até aqui, até esse momento, até esse ponto que nós vamos estudar, ele vem apresentando essa ideia que eles defendiam de uma salvação por um cumprimento de obras da lei que aprisiona, e em oposição a isso, ele traz a justificação mediante a fé em Jesus, que nos traz liberdade. E no nosso texto, já havendo falado sobre isso anteriormente, ele agora adverte de forma a prevenir os seus leitores no que essa liberdade não deve resultar. Essa liberdade não deve levar à libertinagem. Olha só o que diz o 13. Vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Carne aqui entenda-se então como a nossa natureza humana, que é tendenciosa ao mal desde a entrada do pecado no mundo. Então, ao contrário do que alguns possam pensar, sermos libertos, sermos livres, não é o aval para fazermos o que bem entendermos, satisfazendo nossos desejos de forma desregrada, né? Não é a ideia que se prega minha vida, minhas regras, não é assim o pensamento? Mas, ao invés disso, a liberdade que é aqui apresentada leva ao serviço ao outro. Lhe liberta para que você seja servo do seu irmão, algo que, sob o jugo do pecado, nós não faríamos. Olha o final do verso 13. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Cristo, então, ele nos libertou da condenação que a lei traz. Mas quando nós nos distanciamos desse legalismo, nós não ignoramos os preceitos que ela tem. Pelo contrário, aquilo que os judaizantes queriam cumprir por força da lei, nós cristãos devemos
fazer em amor e gratidão, não como uma obrigação que nos dê algum tipo de merecimento. E que preceitos são esses, então, que nós cristãos continuamos a observar? Olha o versículo 14. Toda a lei, então, é resumida nisso: ame o seu próximo como a si mesmo. Quem ama seu próximo não vai falar mal dele, né? Quem ama seu próximo não vai roubá-lo, quem ama seu próximo vai respeitá-lo, quem ama seu próximo não vai cobiçar nada do seu próximo, do seu irmão, e nem vai dar falso testemunho contra ele. E somente quem ama a Deus de todo o coração vai fazer isso. E não no sentido de participar da sua salvação, mas para agradecer por tê-la recebido gratuitamente. E o que parece aqui é que justamente os Gálatas estão indo no caminho oposto a isso. Olha o que diz o 15. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado, para não se destruírem mutuamente. Esse é o efeito que as heresias e os falsos ensinos provocam nas igrejas até os dias de hoje. Lutas, conflitos que chegam a gerar separações e divisões no meio da igreja. O legalismo, que até hoje insiste muitas vezes em permanecer entre nós, gera uma competição maligna. E o pior de tudo é que ela vem vestida de uma falsa santidade. Então, nesse pensamento, o que é que vale? O que eu visto, o que eu uso, o que eu como, acaba se tornando essencial para que eu garanta o meu atestado de salvo e acabe me sentindo superior a quem não faz. A verdadeira liberdade, que traz o serviço e o conselho, como a gente está vendo aqui, é substituída, então, por um puro julgamento hipócrita. Porque nosso mérito não nos permite que nós nos enxerguemos na mesma posição que o nosso semelhante. E perceba como isso é extremamente nocivo à comunhão. Por isso que Paulo nos alerta em relação a isso, e por isso que esse tema continua sendo tão atual e tão desafiador para nós. Mas a recomendação que certamente auxiliou os Gálatas nessa questão, e hoje também pode nos ajudar a combater isso de frente, vem logo em seguida no versículo 16, que diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Paulo já tinha dito a todos os seus leitores, né, que eles já tinham recebido o Espírito Santo quando creram no Evangelho. Está lá no capítulo 3, versículo 2. E agora ele chama a colocá-lo em prática no combate às obras da carne. Veja, cabe um parênteses aqui. Apesar do texto ser incisivo e dizer, né, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, isso não significa que o cristão está isento de erros. O viver no Espírito ainda não é pleno e não é sempre constante em nós ainda. São dois sistemas opostos. Um está em conflito com o outro. Um quer o que é contrário ao outro, a carne e o Espírito. Nenhuma das duas naturezas será totalmente silenciada enquanto nós vivermos aqui. Por isso, como é falado no final do verso 17, de modo que vocês não fazem o que desejam. Às vezes o bem que você quer fazer não se faz. Mas saiba que, apesar dessa imperfeição momentânea que nós temos, isso não é carta branca para que o nosso pecado seja algo constante em nossas vidas. A Bíblia nos apresenta um panorama de uma vida regenerada em Cristo, em que há realmente vitória sobre o pecado de forma consistente. E o erro acaba apenas sendo algo acidental na nossa trajetória. Então, eu e você, meu irmão, nós não podemos ser cativos do pecado a ponto de sermos caracterizados por ele. Não podemos ser conhecidos pelas obras da carne e por estarmos constantemente cometendo-as, praticando-as. Seja esse reconhecimento vindo de você mesmo, você percebe isso, que isso lhe define, seja por terceiros que percebem isso em você. Mas como saber, então, se isso ocorre comigo ou não, como ter noção em relação a isso? Então, os versículos 19 ao 21 trazem uma lista para a gente. Primeiro são abordados os pecados de ordem sexual, imoralidade sexual, impureza e libertinagem, que aqui, na verdade, engloba tudo o que é a perversão, aquela ideia do sexo puro que deve ser praticado somente dentro de uma relação de casamento. Isso seja através de pensamento, seja através de ato. Então entra aqui adultério, prostituição, masturbação, não tem como defender esse tipo de coisa. A própria Escritura está condenando e dizendo que é uma obra da carne. Depois, pecados que demonstram
uma má relação do indivíduo com Deus, a idolatria e a feitiçaria. E aqui não apenas se entende idolatria no sentido de prostrar-se ante a imagens e a ídolos, mas ao tratar algo ou alguém como Deus, dar a essa coisa ou alguém a importância primeira, nós acabamos colocando no lugar de Deus algo que não é Deus ou alguém que não é Deus, podendo até mesmo ser nós mesmos podemos ocupar esse lugar que seria de Deus. Isso é idolatria. Depois, os que demonstram uma má relação com seus semelhantes: ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e invejas. As facções ou partidarismos, como em algumas traduções trazem, que o próprio Paulo aqui estava criticando versículos acima. E, por fim, os atos pecaminosos coletivos: embriaguez, orgias, ou em algumas versões, glutonarias, que é o comer excessivamente, que é um exemplo de pecado que muitas vezes a gente negligencia, né, ou atribui a ele um valor menor, mas que Paulo coloca aqui lado a lado na lista, como lado a lado até com a prostituição, por exemplo. Algo que deve nos chamar a atenção. Então, veja, se alguma dessas coisas que aqui foram listadas define a conduta de alguém, é um forte sinal, um forte indício de que essa pessoa não é herdeira dos céus. É o que nos fala o verso 21, quando diz que os que praticam essas coisas não herdarão o reino. E esse praticar aqui realmente é no sentido disso ser constante na vida da pessoa. Isso ser uma prática realmente constante. Não algo acidental que acontece uma vez ou outra, mas algo constante. Acaba definindo a pessoa nesse sentido. Se você, então, meu amigo, se viu aqui representado nessa lista, reveja sua conduta, peça urgentemente perdão a Deus e arrependa-se. Porque isso pode ser um indício de que não houve realmente um novo nascimento. E, em contraste a isso, o que floresce naqueles que vivem realmente no Espírito é o fruto dele. Que realmente aqui na Escritura vem como singular, né? O fruto, que parece então simbolizar algo que é justamente único, um elemento único, coeso, coerente, que tem como a principal virtude o amor e que a partir dele vão se derivando todos os outros. Alguns gostam até de ilustrar a ideia como uma tangerina, né? Que tem várias gomas, então cada um seria uma virtude, mas enfim, o fato é que é do Espírito que vem, não de nós. E aqui eu faço coro com o reverendo Augusto Nicodemos, quando ele diz que vem a alegria por termos sido salvos pela fé, a paz por termos sido reconciliados com Deus, traz essa paz, a paciência para que nós possamos suportar sofrimentos com esperança no porvir, a amabilidade, ou seja, a gentileza e a simpatia para com o próximo, a bondade que se mostra na busca do bem pelo próximo, a fidelidade que nos leva a prometer de maneira coerente, de maneira consistente, a mansidão que reflete o caráter do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, e o domínio próprio, que é, em resumo, a capacidade dada pelo Espírito Santo para que nós possamos nos manter longe das obras da carne que já foram mencionadas aqui. É de primordial importância o domínio próprio, porque ele afeta todos os outros. Contra essas coisas não há lei. Pelo contrário, elas são a expressão fiel do que a lei de Deus sugere a nós. Dessa forma, então, como nos diz o verso 24, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Os benefícios da morte e da cruz de Cristo são, então, delegados a nós. No seu sangue, o perdão dos nossos pecados, e na sua cruz também é crucificada a nossa natureza humana, a nossa natureza pecaminosa. Também é mortificada na cruz. Portanto, como nós dizemos que temos o Espírito, né, dizemos tê-lo, andemos, ou seja, que a nossa conduta prática seja guiada por ele, que é o que diz o verso 25. E eu concluo aqui dizendo, meus irmãos, tentar, resumindo, né, de certa forma, tentar se justificar perante Deus pelas obras da lei é o mesmo que viver debaixo do domínio da carne. Mas ser justificado pela fé em Cristo é o caminho de Deus que nos livra do jugo da lei e, através do Espírito Santo, nos livra também
do poder da carne sobre nós. Amém? Muito bem, eu quero orar com você nesse momento, então a gente encerra mais esse estudo, logo após alguns avisos. Oremos. Meu Pai, Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento aqui que passamos comentando a Tua Palavra, aprendendo um pouco mais para que nós possamos ser melhores cristãos. É ela que traz, Senhor, toda a regra do que devemos colocar em prática no nosso dia a dia. E sabemos, Senhor, que a Tua Palavra, Senhor, apesar das nossas falhas, ela vai além das nossas falhas. Ela não depende, Senhor, da nossa performance ou da forma que nós venhamos a falar. O efeito dela vai acontecer independente de nós. E por isso que nós somos tão gratos a Ti por poder ter esse momento de comunhão ainda que distante com nossos irmãos. Abençoe a cada um dos irmãos que participaram desse momento, todas as suas famílias, que guardem o mal, Senhor, nesse momento de pandemia. Em nome do Teu Filho amado, eu te peço e agradeço. Amém. Muito bem. Então, gente, curta o vídeo, comente, compartilhe para outras pessoas também serem alcançadas por essa palavra. Fiquem com Deus e até a próxima. A gente se vê no próximo estudo.